Olá, hoje os temas a serem abordados no curso FMB Online, justamente para a segunda fase de penal, é um tema muito incidente. Cuidado! Nós estamos falando dos institutos da emendatio libelli e mutatio libelli, previstos nos artigos 383 e 384, rito comum, 411 parágrafo 3º e 418 do CPP, que é o rito do Tribunal do Júri, bem como a súmula 453 do STF. Cuidado com essa súmula, grife aí. Então, vamos primeiro, quando o juiz for proferir a sentença, ele deve observar, dentre outros princípios, os princípios da correlação ou da congruência e da consubstanciação. Professor, o que é princípio da correlação? Traduz a necessidade de amoldar a sentença aos fatos descritos da inicial acusatória. Então, amolda, né, a sentença aos fatos. Isso é o princípio da correlação. Princípio da consubstanciação é aquele segundo o qual o réu se defende do quê? Dos fatos descritos na denúncia ou queixa e não da capitulação descrita na peça. Então, ele defende dos fatos. Logo, entre o fato descrito na queixa ou na denúncia e aquele pelo qual o réu deve ser sentenciado, haver uma correlação. Assim, o juiz não pode desvincular dos fatos imputados ao réu, não podendo ficar aquém, ir além desses fatos, assegurando o destaque, o direito de defesa. Logo, esses princípios da mutatio libelli e da mutatio libelli estão ligados a esses princípios. Então, primeiro vamos falar da emendatio libelli, artigos 383 e 418 do Tribunal do Júri, lá do CPP. O que é a emendatio? É a errônea classificação do crime. Trata-se da hipótese na qual, por exemplo, o juiz verifica que o fato narrado se encontra devidamente comprovado, mas discorda da capitulação jurídica constante da inicial. Nesse caso, o juiz poderá proferir a sentença condenatória, com base naquele dispositivo penal que ele entende correto, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Logo, não há ofensa nenhuma ao princípio da correlação, pois o fato narrado é o mesmo. Cuidado, atenção, a emendatio libelli pode ser reconhecida em segundo grau, porém, se houver recurso exclusivo da defesa, não poderá impor pena mais grave, diante daquele princípio que veda a reformatio impertis prevista no artigo 617 do CPP. Já a mutatio libelli, aquela prevista no artigo 384 e 411, parágrafo 3º do CPP, trata da hipótese na qual o juiz, após encerrada a instrução criminal probatória, reconhece o surgimento de elementos ou circunstâncias do fato não contidos na peça acusatória, que importam na alteração do fato. Como há um evidente, assim, prejuízo ao acusado, deverá ser adotado o procedimento do artigo 384. O MP tem que aditar. Então, logo, destaque que, à luz do sistema, assim, acusatório, não é, adotado pela Constituição, o julgador deve ser o quê? Imparcial. E, por isso, né, suas decisões devem ser balizadas pelo contexto fático, descrito aonde? Na peça acusatória. Assim, o juiz, na sentença, não pode dar nova capitulação aos fatos, em decorrência de elementos ou circunstâncias da infração penal, não contida onde? Na acusação. E por isso, e por outro lado, o Tribunal de Justiça, ao anular o recurso da apelação, não pode proceder a mutatio libelli, nos termos da súmula 453. Então, cuidado! A súmula 453 é bem clara, não se aplica a segunda instância o artigo 384. Assim, atenção, não pode haver julgamento com base nesse novo contexto fático, antes que as partes possam exercer o quê? O contraditório em sua plenitude. Lembrando que em sede própria, né, do contraditório acerca dos fatos, das provas, e o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Portanto, a eventual modificação
da definição jurídica do fato, decorrente de elemento, circunstância da infração penal não contida na acusação, não pode ser realizada diretamente pelo segundo grau de jurisdição, que é a súmula 453 do STF. Então, atenção, mutácio não se aplica em segundo grau. A emendácio pode ser aplicada em primeiro grau e segundo grau, tá certo? A emendácio, mas a mutácio não, em face da súmula 453 do STF. Então, até as próximas dicas, ok?